as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada. Teus lábios não me alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Aleluia, boa tarde, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abaixar um pouquinho. Oh, aleluia. Hora nona, hora da gente parar um pouquinho o nosso tempo e ter uma palavrinha com o Senhor Jesus. Essa tarde, vou baixar mais um pouquinho, porque eu tô falando baixo, eu já vou dormindo. Nessa tarde, meus irmãos, fui ter um momento com o Senhor e Ele me deu uma palavra. E essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração para me encher de esperança, para me encher de certeza, para dizer que com Jesus nós podemos avançar. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei qual é a dificuldade que está rondando o seu coração, mas crê que Jesus venceu tantas coisas nessa terra, então Ele veio como carne, Ele veio como homem, para dizer que se Ele pôde vencer, você também pode. Amém? Quero iniciar com uma oração para destravar tudo que estiver tentando paralisar sua mente, seu coração, para você abrir agora os seus olhos espirituais e se derramar para essa palavra que eu vou apresentar a vocês. Amém? Deixa eu... Acho que agora tá ótimo. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Deus bendito, Pai que é alfa, Pai que é ômega de nossas vidas, Pai criador de céu, terras e mares. Nesse momento, Pai, nos derramamos diante de Ti, pedimos que o Senhor venha abrir as comportas do céu para nos dar, Pai, uma direção. Toca, Pai, naqueles que necessitam de Ti nessa hora, Pai amado, Pai querido, aqueles que têm sede de Te buscar, sede de Te servir, aqueles que estão, Pai amado, muitas das vezes correndo contra o tempo, Pai, sem entender que só precisam correr até o Senhor. Correr para Te encontrar, para se derramar em Ti, para entregar tudo que tem causado dores nas costas, cansaço, depressão, ansiedade. Ó Senhor, só Tu tens a palavra de vida, de morte. Só Tu sabes levantar o que está caído. Só Tu sabes, Pai amado, abater o que está exaltado. Pai, peço que nessa tarde o Senhor venha invadir a minha casa, invadir a casa de todos aqueles que estão ouvindo esta oração, esta palavra que eu venho trazer diretamente das Tuas Escrituras, Senhor. Ó Pai, se conosco, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, errantes, nos perdoe, meu Pai. Nos perdoe porque já acordamos às vezes pecando, já acordamos às vezes blasfemando, cansados, Pai, muitas das vezes falando que estamos em uma posição no qual nem precisamos estar, porque muitas das vezes queremos estar daquela maneira. Então nos ajuda a se movimentar de maneira correta, a mudar, a melhorar e a crescer. É isso que eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados amigos e irmãos, essa tarde o Senhor me deu a palavra em Mateus 9, 18, que fala: Jesus tem poder sobre a morte. Vou deixar aqui, Mateus 9, 18, foguinho. Viu até um rapaz falou isso. Eu vou colocar aqui, vamos lá. Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem e impõe a tua mão sobre ela e viverá. Aqui eu já vou dar uma parada. Aqui fala de um homem no qual já estava com a morte dentro de casa. Aqui não fala de alguém que está acamado, aqui não fala de alguém que está no leito, aqui não fala de alguém que está passando por uma doença, não.
Aqui fala de uma casa que já chegou à morte. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo uma graça. Oh, aleluia. Aqui fala de uma casa onde o inimigo já entrou, já fez o que devia fazer e pensou, acabou. Eles já estão derrotados, agora eles não têm mais para onde correr. Só que muitas das vezes o inimigo da minha e da tua alma esquece que quem serve é Jesus, esquece que quem conhece a palavra dele, esquece que quem entra no esconderijo, né, do Altíssimo entende que há um Jesus, há um Senhor sobre toda essa terra, sobre todos os mandamentos que ele pode fazer reviver. Ele pode tirar a morte da minha casa, da sua casa. E eu não falo somente da morte de carne. Muitas das vezes eu falo da morte do espírito, que é muito pior. Porque a morte espiritual é o que tenta nos alcançar o tempo inteiro. Então, nesta passagem, já começa dizendo que se há morte na tua casa, se chegou, se te alcançou, hoje Jesus pode mudar, né, o rumo dessa casa. E continuando, Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos os acompanharam. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto, né? Cada Bíblia tem uma tradução. Pois dizia essa mulher consigo mesma. Presta atenção nisso. Pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Aqui eu já dou outro parênteses. Esta mulher não precisou de amigo, esta mulher não precisou de parente, esta mulher não precisou de coach, essa mulher não precisou de mentor. Ela ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, porque ela entendeu quem era Jesus Cristo passando pela cidade. Ela estava enferma, acamada, ninguém dava mais nada por ela. Uma mulher que deveria ficar ali isolada da sociedade, mas ela preferiu ouvir a voz do Espírito. Muitas das vezes eu e você somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas temos dificuldade de entender e aceitar. E aí é onde entra o erro humano. Nós sentimos solidão, carência e vamos buscar resposta com o amigo, com a amiga, com a mãe, com o pai. Não é assim. Muitas das vezes o Senhor quer você no secreto. Muitas das vezes o Senhor quer você buscando ali, né, no íntimo, você e ele e você. Por quê? Porque é necessário que você venha se derramar e ouvir a voz do Espírito. E esta mulher, com a fé que lhe movia, né? Ela teve fé, ela teve coragem. Ela falou, de hoje não passa, de hoje eu vou agir de maneira que eu posso, né, saber se esse homem, né, se essa pessoa que diz ser Jesus, se ele pode fazer algo. Mas já tendo fé de que ouviu, ele era o Salvador, ele era o cara, ele era a pessoa que movia as águas em várias circunstâncias da vida de várias pessoas. Por que não é assim? Você não ouviu que Jesus curou fulano? Jesus libertou cicrano? Você não ouviu que Jesus ele restaurou um casamento? Você não ouviu que Jesus ele tirou do tráfico, das drogas? Você não ouviu? Então por que você está com dúvida se com você não vai acontecer? Vai acontecer. Mas para isso tem que se derramar, tem que ter fé. Para isso tem que se levantar ou até mesmo descer, se rastejar aos pés de Jesus, tocar na orla. A gente não entende que Jesus é tão precioso que você não precisa fazer grande coisa para chamar a atenção do mestre. Não, ó, tô toda arrepiada, glória a Jesus. Você só precisa ter fé. Você precisa agir com fé, ação. Por isso que fala, ele sonda a mente e sonda o coração. Então, haja com fé. E essa mulher pensava, se eu conseguir apenas tocar na borda, eu serei curada. Na orlinha do manto dele. Então tem gente que está querendo, tá todo dia em congresso, todo dia em culto, em igreja com 5, 10 mil pessoas, quer estar todo dia com um pastor famoso, pastora famosa, e não entende que Jesus está dentro do seu lar. Ele está aqui do meu lado, aqui ouvindo a gente conversar aqui, papiar, falar dele. Ele está vendo. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa ela quer fazer o uau! Mostrar que tá buscando,
e às vezes não passa meia hora orando. Não vai para os montes, para as campinas, se isolar do mundo e falar com Jesus. Vocês estão entendendo? Então essa mulher teve fé. Ela perseverou. Ela falou, é minha última chance, vambora. Vou perder o quê? Nada. Mas eu vou me humilhar nos pés daquele que pode mudar a minha vida. E ela fez. Então, Jesus voltou-se. Deixa eu baixar só mais um pouquinho aqui. Aqui tem uns louvor que o cantor tem a voz alta, né? Pedrinho, falecido Pedro. Parece até que era da minha família. Ainda sinto o falecimento dele. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. Porque em outras passagens bíblicas vão dizer que ele perguntou aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos falaram para ele: mestre, a multidão te aperta, e tu perguntas quem te tocou? E ele fala: porque de mim saiu virtude. Então, quando você tocar no mestre, quando você pedir ao mestre, quando você clamar ao mestre, chame a atenção dele, fale com fé, busque com fé, já receba a tua vitória, já faz. Para você ter alguma coisa, você tem que fazer como se já tivesse, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, né, de prática. Eu comprei a mesinha do computador, não tinha um computador de novo, meu último notebook quebrou, ficou totalmente ruim, deu PT, não teve como recuperar. Mas eu ia esperar comprar um notebook para ter a mesa? Não. Então, primeiro eu comprei a mesa. Fiquei aqui mesmo usando o que eu tinha, o celular, escrevendo, fazendo as coisas à mão. E agora chegou o notebook, pela honra e glória do Senhor. Então, a gente às vezes quer fazer algo, quer receber algo, mas não quer fazer nada. Quer ter alguma coisa direcionada dentro daquele parâmetro, mas não quer fazer para Cristo, mas não quer fazer com que a fé se movimente, com que a fé alcance vidas, alcance pessoas, com que a fé alcance objetos. Porque a tua fé, se eu tenho fé que eu vou ter algo, sabe, direcionado pelo Senhor, isso vai acontecer independente do tempo, porque Deus está contemplando você. Então tenha fé na sua cura, no seu renovo, na novidade de vida da tua casa, a libertação do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe. Tenha fé do seu pai, né? Então tenha fé, não haja como se o Senhor tivesse esquecido de você, porque Ele não esqueceu. Amém? E aqui, desde aquele momento, a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa dos dirigentes da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou, porque lá na época já ficava o pessoal para fazer o cortejo da morte da menina, né? Retirai-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E o que essa parte nos mostra? Que as pessoas já estão esperando a tua queda. As pessoas já estão esperando que você paralise a tua caminhada. As pessoas já estão esperando com festa que não dê certo. Porque muitas das vezes o inimigo da minha da tua alma, ele entra na vida de pessoas através de brecha, um pensamento, uma inveja, uma atitude, e aquela pessoa ali se enche de inveja, se enche de um processo que não é legal. Mas aqui o Senhor fala: retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E aí fala, e todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então, a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus chega, irmãos, o que está morto volta à vida, o que está acabado se renova, o que é miséria vira abundância, o que é pouco começa a sobrar para você poder multiplicar. Oh, aleluia. O que é doença se torna em cura e testemunho. O que é impossível se torna em milagre. Então, quando Jesus chega, algo acontece. Então, nessa tarde, eu lhe convido a convidar Jesus para ir visitar a sua casa, para ir visitar quem dorme, quem está morto, para visitar quem está sangrando sem ter mais o que fazer, para visitar aquela pessoa que recebeu uma palavra de morte. Não tem mais jeito, o médico falou. Agora é só aguardar o tempo.
Você recebeu uma palavra dessa, não aceita? Convida Jesus para entrar no barco com você. Eu creio que o mais Ele vai fazer na sua vida, assim como Ele tem feito na minha. Eu recebi essa palavra hoje, por isso eu vim trazer ela para vocês. Recebi elas assim, de braços abertos, porque é muito necessário, irmãos. As guerras são terríveis, terríveis. E comigo também não é diferente. Amém? Vamos orar para finalizar essa hora nona maravilhosa, para o Senhor poder agir mais e mais na minha e na tua vida. Eu creio que Ele está fazendo o extraordinário, porque Deus, Ele é tremendo. Feche os olhos aonde você estiver. Se você sentiu de aceitar Jesus, está afastado ou quer reconciliar, me mande uma mensagem para que eu possa orar pela sua vida e você buscar uma casa, né, de oração para poder receber do Senhor esse retorno, confessar a Ele. Pai amado, Pai querido, bendito Alfa e Ômega de nossas vidas. Ó Senhor, que palavra gloriosa Tu nos deste, ó Pai. Sinto Sua graça aqui, sinto que o Senhor está invadindo, Pai amado, Pai querido, este ambiente. Eu sinto, Pai, que a Tua bondade, a Tua misericórdia é aquilo que nos basta. Eu sinto, Pai amado, Pai querido, que as nossas mentes muitas das vezes estão voltadas para coisas mundanas, mas nós temos que buscar a Tua palavra, buscar o Seu entendimento, nós temos que ter fé, nós temos que ter direção, nós temos que ter sabedoria, e eu creio que o Senhor está nos dando isso dos altos céus. Pai, nos perdoa pelos nossos erros, olhares, ó Senhor, gestos, obras que nós estamos fazendo que não provém de Ti. Nos dá temperança, bonança, nos dá calmaria, Pai, tira de nós toda raiva, toda angústia, toda mágoa, ansiedade, depressão. Ó Pai amado, eu creio que nessa tarde, Pai, aqueles que estão precisando receber cura vão receber, renovo vão receber, aqueles que estão querendo sair da miséria, Pai, portas abertas, Pai, extraordinariamente, vida financeira no altar, vão receber. Ajuda o Teu povo a se organizar, Senhor, ajuda o Teu povo a Te buscar, a clamar, a se derramar diante de Ti, porque Tu sabes, Pai amado, Pai querido, que nós não somos nada sem Ti. Deus é Deus conosco, ó Pai amado, ou sem nossa presença, mas nós não, Pai amado, nós precisamos de Ti. E cremos, Pai, que o melhor o Senhor fará em cada vida. Vai de encontro à casa daqueles que estão passando, Pai, com dificuldade financeira, com portas financeiras fechadas, aquele empreendedor, empreendedora, aquele dono de comércio, aquele, Pai amado, Pai querido, ambulante, aquelas pessoas que trabalham, Pai, no CLT também, Senhor. Ajuda a abrir porta de emprego, ajuda a abrir escape, Senhor. O Senhor é um Deus que faz e acontece mediante a qualquer, Pai, a qualquer circunstância. Ajuda o pai de família a levar o que de comer para dentro de casa, a mãe de família também. Ó Senhor, tira todo devorador, migrador, tira todo rato, tira toda pulga, Pai, gafanhoto da casa desse povo, Pai. Tira as algemas, Pai, dos pés, Senhor, de glória e poder. Eu vejo muitas pessoas acorrentadas, Pai, a vícios bobos, Pai, amado, é joguinho. Ó Senhor, muitas vezes é um alimento, é uma comida, é uma besteira que vai fazendo gastar o dinheiro à toa. Nos ajuda, Pai, a avançar, a quebrar, Pai, amado, esses processos mentais. Ó Senhor, vai de encontro àqueles que estão acamados, doentes, na enfermaria, no hospital, no centro cirúrgico agora. Entra com teu ar extraordinário, doença de câncer, lúpus, AIDS, Pai amado, herpes, ó Senhor, tuberculose, bronquiolite, bronquite, asma, insuficiência renal, tudo aquilo que tiver de ruim, Pai, arranca dos teus filhos, Pai amado, Pai, que assim como tu fez com esta mulher do fluxo de sangue, com hemorragia, com mioma, com câncer no útero, com câncer de mama, ó Senhor, repreende agora, vai de encontro àqueles que necessitam, Pai, de uma restauração no casamento. Guarda os teus filhos em tuas mãos, ajusta essa aliança de fogo de cada um, Senhor, renova, tira traição, infidelidade, tira, Pai amado, briga, contenda, fofoca, disse-me disse, repreende, Pai, amizades que não provém de Ti, que querem adentrar essas casas, esses lares, guarda os altares dos teus filhos, Pai, nos dá direção, ó Senhor, assim como Tu venceste a morte, Pai, ajuda aquele povo que está morrendo espiritualmente, que não busca mais, que não ora, que não sobe as campinas, Pai amado, Pai querido, que não consegue mais se ajoelhar e se derramar diante de Ti. Senhor, esta é a oração que eu peço. Alcança toda a minha casa, vai de encontro a minha mãe da Maria, meu esposo Josué, meus filhos, Pai Ananda, Caleb, Thalita, Giovana, Senhor Estevão, vai de encontro a parentela de perto ou de longe, visita Minas Gerais, Belo Horizonte, minha família lá, vai de encontro meus tios, minhas tias, minhas primas, meus primos, Senhor, abençoa essa família, Pai, dá discernimento e sabedoria, em Tuas mãos e repreende toda a fúria do inimigo. É isso que eu te peço agora, te agradeço, Pai, abençoa a minha empresa, Pai amado, no qual Tu me destes, ó Senhor, guarda esses suplementos em Tuas mãos, que venha, Pai amado, para que se multiplicar dia após dia, abençoa o trabalho de cada um que aqui está, é isso que eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, graças a Deus.
Aleluia, eu profetizo bênçãos sem medidas. Não dá nem vontade de parar de orar, porque orar é bom demais. A gente começa e não para. Se você sentiu no coração de Deus algo na tua vida hoje, mediante esta palavra, ó, clica aqui no avião, compartilha para outras pessoas receberem de Deus também. Amém? Grande beijo, tchau, tchau. Jesus abençoe.